A todos. Eu queria, antes da gente começar efetivamente no nosso estudo, eu queria que a gente, faz um tempinho já que a gente não vê a carta ali de Apocalipse, queria que os irmãos voltassem, pudessem abrir as suas Bíblias ali, só para a gente fazer uma breve recapitulação do que a gente já viu. Se vocês puderem abrir em Apocalipse. No primeiro capítulo, a gente tem ali a introdução do livro que a gente viu nos estudos anteriores, e posteriormente a gente começou a ver as cartas que foram enviadas às igrejas, né? As igrejas da Ásia, daí a gente vê também um pouquinho da própria introdução ali de João, e daí ele começa ali com a carta, com as 7 igrejas, né? A carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e também Sardes, Filadélfia e Laodiceia também. Nesses 3 primeiros estudos, a gente vê que o principal foco que a gente teve foi a igreja, né? Foram, se eu não me engano, foi um estudo para cada carta, e depois a gente viu um pouquinho sobre o ia acontecer, que vai acontecer no céu, né? A gente viu ali no capítulo 4 e também no capítulo 5, todos foram focados na história posterior da igreja, né? O que vai acontecer com os crentes. No nosso estudo de hoje, a gente vai se voltar agora para o que vai acontecer na Terra durante esse período. Se vocês puderem abrir, então, vai ser Apocalipse 6, o versículo 1, que a gente vai estudar. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias. O versículo 1 diz assim: Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com grande voz: Vem. Esse daqui é o versículo que vai iniciar os nossos estudos. A gente vai começar a estudar sobre o período da tribulação. E é interessante que, atualmente, hoje, quando a gente está pensando sobre o futuro, pensando sobre a humanidade, ah, e também pensando sobre o que está acontecendo, a gente vê várias guerras, que nem aquele acontecimento que teve recentemente no Irã, volta de várias doenças que já tinham sido erradicadas, e muitas coisas ruins que vêm acontecendo, mas nada disso se compara ao que a gente vai estudar hoje e o que vai acontecer durante esse período da tribulação aqui na Terra. Então, eu gostaria de levantar, então, alguns questionamentos que a gente tem sobre esse período da tribulação. Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai começar os nossos primeiros estudos aqui. Hoje vai ser uma aula rápida, entre aspas, sobre esse período da tribulação. Primeiramente, o que é a tribulação? Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é a tribulação, tem uma passagem que, para mim, é a primeira que se remete. Se vocês puderem abrir lá em Mateus, capítulo 24, é uma passagem muito interessante que mostra como Cristo apresenta esse período para os próprios apóstolos. Ali ele estava fazendo os discípulos, eles estavam fazendo uma série de questionamentos, série de perguntas ali para o Senhor Jesus sobre o fim dos tempos. E é essa a resposta que ele traz aqui para eles. Ele diz assim, no capítulo 24, a partir do versículo 4. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém... Deixa eu ler na outra versão aqui, que eu acho que é melhor. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirdes de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos, e em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então, hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados pelas nações por causa do meu nome. E neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão.
E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a nação, a todas as nações estão, todas as nações então virá o fim. Esses versículos ali de Mateus 24, é muito interessante que os discípulos, eles não vão viver esse tempo. Nós não sabemos se nós realmente vamos, nós não vamos também viver esse tempo porque nós somos salvos, mas é interessante que ele frisa vários pontos, como o amor de muitos se esfriará, e nesse momento será pregado o evangelho do reino. E o período da tribulação, ele é muito caracterizado por esse sentimento, um sentimento de angústia que vai assolar toda a humanidade. E ali também, em Mateus 24, ele continua ali no versículo 21, ele diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Uma característica muito interessante do que é a tribulação é que é um evento que nunca aconteceu antes, nunca aconteceu guerras, fomes, como vai acontecer nesse período. A gente vai estudar um pouco mais para frente sobre os cavaleiros nos estudos. A gente já chegou a estudar com os jovens sobre os cavaleiros que vão ser liberados: o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro negro e outros que a gente também vai ver, o amarelo. E eles vão caracterizar uma coisa que realmente nunca aconteceu. Tão grande dor, tão grande aflição que realmente nunca aconteceu no mundo. Então, a tribulação, ela apresenta dois pontos principais. O primeiro deles é que ela ocorrerá em escala mundial. Mas, poxa, teve várias guerras, principalmente duas, né? A Primeira e a Segunda Guerra, que foram em escala mundial. Mas, por exemplo, se a gente for pensar, alguém que estava, sei lá, no interior de Minas ou alguém provavelmente não participou dessa guerra ou nem soube do que aconteceu. Mas diferente de todos os horrores que aconteceu ali na Europa, e também ali na região da Ásia, durante essas guerras, o período da tribulação vai ser um período que vai afetar a todos. Todos os humanos que estiverem neste local sobre a face da terra serão afetados pela tribulação. Em Apocalipse 3:10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, realmente, a tribulação, isso é uma coisa que a torna singular de todos os outros eventos que aconteceram na Terra, é que ela vai ocorrer em escala mundial. Ninguém que estiver sobre a face da Terra vai conseguir escapar dela. Um segundo ponto muito interessante que ele deixa é que a tribulação, ela também vai ocorrer, vai refletir muito na... Opa, perdão, acabei clicando aqui errado. Ela vai refletir muito na relação, na reação dos homens. Vai ser uma reação muito peculiar. Se vocês puderem abrir, então, em Apocalipse 6, ele exemplifica muito bem como que os homens vão reagir a esse período. Apocalipse 6, versículo 15, diz assim: e aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscarão refugiar-se nas cavernas, entre as rochas e as montanhas. Versículo 16. Então passarão a berrar sobre as montanhas e rochedos. Caiam sobre nós e oculte-nos da face da terra daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro. Esse versículo, principalmente o 15, ele mostra que, além de afetar a todos, vai afetar todos independente da classe social.
vai afetar príncipes, generais, ricos, livres, escravos, toda a humanidade será afetada. E, sendo assim, os humanos vão reagir de uma maneira ilógica, porque a coisa que a gente tenta, que a gente naturalmente consegue proteger é a nossa vida, certo? O que a gente faz naturalmente, instintivamente, é proteger a nossa vida. E aqui no versículo 16, ele fala ali, as pessoas falando, caiam sobre nós e oculte-nos da face daquele que assenta do trono e da ira do cordeiro. Então as pessoas vão preferir é, perder a própria vida do que enfrentar a ira de Cristo, de tão grande que será a angústia nesse momento. Bom, assim a gente conseguiu ver um pouquinho sobre o que vai ocorrer nesse período da tribulação, mas quando que ela vai começar? Quando a gente vai ali para os textos bíblicos, ele não define uma data de quando que vai começar. É interessante que a gente pode ver várias histórias de várias pessoas que colocaram, não, a tribulação vai ocorrer nesse momento, vai ser em 1974, e daí tem aquele monte de gente que segue essa pessoa que falou isso, daí se abriga em bunkers e tenta se esconder antes e nada aconteceu. Teve vários eventos durante a história que as pessoas falaram que era um prelúdio que ia ocorrer a tribulação. Teve, se eu não me engano, ali no estudo ele fala que teve jornais que falaram a Primeira Guerra, então vai ser um prelúdio da tribulação. A tribulação já está ocorrendo ali na Primeira Guerra, aquilo lá não aconteceu. Também com a vinda, também com o início da Segunda Guerra, a ascensão de Hitler, também Mussolini, falaram que, não, esse é o anticristo, mas não era. E o principal ponto de quando começa a tribulação, a gente sabe que ela vai ocorrer depois do arrebatamento. A gente não sabe quando que é o arrebatamento, mas em Apocalipse 22, diz assim, Apocalipse 22, se vocês puderem abrir, versículo 6 e 7, diz assim, então o anjo me afirmou essas palavras, são absolutamente dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos que os acontecimentos que breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Então, a própria tribulação, como ela vem depois do arrebatamento, a gente não sabe quando ela vai acontecer, mas a gente sabe que será muito breve. E nas próprias escrituras a gente consegue ver isso, tanto o Senhor Jesus falando, eis que venho sem demora, eis que venho breve, e é aí que a tribulação vai acontecer. Eu coloquei aqui um esquema, ele é um esquema bem simplificado do próprio período da tribulação, mas é muito interessante a gente ver como que esse período ele é dividido. Então, explicando aqui para vocês, esse daqui é o período que nós vivemos agora, ou seja, teve a morte, a crucificação e a ressurreição de Cristo, e a partir daqui é o período da graça, ou seja, o período que nós vivemos, o período que ah, o nosso evangelho ele é pregado, o evangelho de Cristo ele é pregado. A partir desse momento, que nós não sabemos, que é em breve, ocorrerá o arrebatamento da igreja, ou seja, todos os santos serão arrebatados e a gente viverá aqueles momentos que a gente viu no capítulo 4 e no capítulo 5, ah, que nós vimos com relação à igreja de Cristo. E aqui na Terra, ou seja, os crentes não participarão disso, ocorrerá o período da grande tribulação. Esse período aqui da grande tribulação, a gente, nas profecias, ele mostra como um período dividido em duas partes. Se vocês puderem abrir em Daniel, capítulo 7, versículo 23, versículo 27, perdão.
demonstra certinho como esse período ele é dividido. Ele fala basicamente sobre a ascensão do próprio anticristo. Nos primeiros 3 anos, ele vai firmar uma aliança com o povo de Israel. A gente vai ver para frente que é muito caracterizado pelo cavaleiro branco, pelo cavalo branco, que vai ser esse que ele vai vir. O Guilherme ele vai fazer essa pregação, mas ele vai vir com um arco que seria para firmar a paz com o povo de Israel. E no capítulo 9 de Daniel, versículo 27, diz assim: Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas e de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, e a grande abominação até a consumação, a fim de que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. A gente vê nesse capítulo, nesse versículo, que primeiro ele vai firmar um pacto com os povos, um pacto de paz, ali com Israel, provavelmente com os povos ali da região da Palestina. Ou seja, hoje, a gente vendo aquele cenário, é praticamente impossível ser firmado um acordo de paz entre esses países. Mas é isso que o anticristo vai fazer, ele vai vir como um mensageiro de paz. E no meio desse período, ele vai quebrar esse acordo. E a quebra desse acordo, ela é principalmente caracterizada pela, pelo que ele vai fazer com o templo, que a abominação que ele vai fazer com o templo, que ele fala aqui no versículo 27, ali no meio do versículo 27, onde ele vai ordenar o fim dos sacrifícios, ou seja, ele vai fazer a quebra da paz com Israel e assim vai iniciar a perseguição ao povo e assim iniciando o reinado de horror dele por essa segunda metade da tribulação. E daí o fim da tribulação, ela é marcada ali pela vinda de Jesus Cristo, ali com poder e glória, que vai marcar ali o fim da tribulação. Mas quando a gente vê, então, vai acontecer todas essas coisas terríveis, tudo isso vai acontecer por um propósito, certo? Deus, o Mateus, ele frisou bastante na pregação de ontem dele, ali com os jovens, que Deus, ele realmente ele tem um propósito, esse daqui é o plano de Deus. Mas para que vai acontecer essa tribulação e por que a gente precisa estudar sobre ela, sendo crentes que não vão passar por esse período? Então, qual que é o propósito da tribulação? O primeiro propósito que a Bíblia apresenta para a tribulação é preparar o povo de Israel para a vinda, para o reino de Cristo. E também recompensar a raça humana como uma punição justa. Lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 8, ele exemplifica, ele mostra muito bem como que vai ser a preparação do povo de Israel durante esse período. Com certeza não vai ser uma preparação fácil. Ele diz bem assim no versículo 8, se vocês puderem abrir as suas Bíblias, ele diz assim, capítulo 13, versículo 8. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte permanecerá, avisa o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e purificarei, como purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. É interessante nesse versículo, ele fala, realmente, vão passar vários horrores, ele fala que 2/3 da humanidade serão ceifados, ou seja, morrerão durante esse período por conta das guerras, das fomes que vão acontecer, e essa terceira parte, ela vai ser provada, ela vai ser purificada, como se purifica a prata, ela vai ser provada como se prova o ouro. E ali ele continua no versículo, e
essa gente invocará o meu nome, e eis que ouvirei e direi: Eis o meu povo, e exclamará: O Senhor meu Deus. O Senhor é o meu Deus. É interessante porque atualmente quando a gente olha para o povo de Israel, boa parte do povo é um povo que não realmente não acredita mais em Deus, boa parte é ateu. E aqui nós vemos que o Senhor, ele vai realmente purificar o seu povo e também aqui ele fala sobre essa punição que trará sobre a terra, essa punição divina. Ontem a gente viu bastante sobre o porquê de estar acontecendo essa punição. Uma resposta muito boa que foi dada, se eu não me engano, foi a Isiane que deu. Tudo isso está acontecendo por conta de uma única coisa: o pecado. Ou seja, toda essa punição está acontecendo por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado de todos nós, o pecado de toda a humanidade. E essa é sim uma punição justa sobre todo esse pecado que foi gerado. O segundo propósito que a tribulação mostra é revelar a natureza e a corrupção do próprio Satanás. Em Apocalipse 12, se vocês puderem abrir, são vários textos bíblicos que a gente está estudando por conta de ser realmente um tema que ele é tratado em toda a Bíblia. O tema da tribulação, a gente vê que ele é tratado tanto pelos profetas no Velho Testamento, ele também é tratado muito pelo próprio Senhor Jesus, que ele fala ali com os discípulos, e também ele é tratado, obviamente, ali na carta de Apocalipse. Por isso que são vários textos bem espalhados. Então, em Apocalipse 12, versículo 12, diz assim: Sendo assim, celebrai aos céus e os que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós e ele está totalmente encolerizado, porque, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Aqui, uma ilustração muito interessante que o Stephen Davey passa para esse versículo é que Satanás ele realmente ele sabe que ele está perdido, ele sabe que ele já perdeu essa batalha, mas mesmo assim ele continua. É a mesma coisa que uma pessoa que está presa sabe que vai ser sentenciada à morte e sabe que daqui a uma hora vai ser sentenciada à morte, mas mesmo assim ele continua com seus planos. E durante esse período da tribulação, vai ser revelado esse caráter do próprio Satanás, do próprio diabo, que ele não está aqui para ajudar ninguém, ele não está aqui para se importar com a humanidade, mas sim, ele está aqui para realmente sangrar a terra. E a gente pode ver que desde o início da humanidade, ele vem fazendo isso, vem enganando e vem fazendo todas essas coisas que são descritas aqui na carta de Apocalipse. O terceiro propósito que a tribulação passa para a gente é que tem um propósito muito positivo. É um propósito que a gente não pensa muito quando a gente está pensando sobre esse período da tribulação. A gente pensa muito, vão ocorrer horrores, vão ocorrer guerras, vão ocorrer fome, doenças, mas tem uma coisa muito interessante e muito positiva para se dizer desse período. Em Apocalipse 7, versículo 19, ele fala uma coisa que é realmente muito linda, que vai acontecer durante esse período. Se vocês puderem abrir Apocalipse 7, a partir do versículo 9, ele fala sobre os cristãos que irão se converter sobre aquele evangelho do reino que a gente viu ali atrás em Mateus 24. Ele diz assim a partir do versículo 9: E em seguida olhei de mim, perdão, Apocalipse 7, do 9 ao 14. Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém poderia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestindo túnicas brancas, empunhando formas de palmeira.
e proclamavam em grande voz: a salvação pertence ao nosso Senhor Deus, ao nosso Deus, que assenta sobre ao trono e ao Cordeiro. Todos os anjos se encontravam de pé ao redor do trono dos anciões. Dos quatro seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra, adorando o Senhor, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Senhor Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me indagou: quem são esses e de onde quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o período da tribulação, por mais que ocorram tantas mortes, tantos horrores mesmo durante esse período, muitas pessoas ali vão conhecer o nome do Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho do Reino. Eles vão ser mártires durante esse período, depois que passa o período de paz, eles vão ser realmente caçados pelo próprio anticristo, e durante esse período essas pessoas vão morrer pelo nome de Cristo, mas serão salvas. Essa é a mensagem mais linda que pode ser passada durante esse período, que mesmo Deus colocando toda a ira, colocando toda a ira dele perante a humanidade, mesmo assim haverá salvação, mesmo assim haverá possibilidade das pessoas se salvarem. E o último propósito que nós vemos aqui durante esse período da tribulação, o último propósito da tribulação é também reavivar Israel para o seu Messias. Então, nós vimos que um propósito é preparar o povo de Israel, o outro é revelar o caráter de Satanás, o outro propósito é mostrar que ainda há uma salvação durante esse período, e o último é reavivar o povo de Israel. Quando a gente vai ali para as Escrituras, a gente vê que Deus ele ainda tem um plano para o povo de Israel. Não é somente a igreja que vai ser salva, mas também ele tem um plano para o povo de Israel. Em Romanos 11, versículo 26, ele passa isso de uma maneira muito interessante. Romanos 11, versículo 23. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, Romanos 11, versículo 23, diz assim: E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Ou seja, o Senhor Deus, ele tem um plano para o povo de Israel, ele tem um plano para enxertá-los novamente. E é muito interessante que, dentre todos esses propósitos, Deus ele continua tendo um plano para salvar a humanidade. Continua tendo um plano pensando em mim e pensando em você, principalmente naqueles que ainda não reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Ele mostra como Israel será lapidada durante esse período, mostra o caráter de Satanás, revela realmente, tira a carapuça dele, e também mostra que ainda há salvação durante esse período. Sendo assim, o que eu queria trazer de reflexão para os irmãos essa noite é que realmente nós não vamos passar por esse período, mas o que nós devemos pensar, o que me trouxe a pensar esse período da tribulação, esse período de guerras e horrores, o que nós estamos fazendo hoje? Como que nós estamos esperando a volta de Cristo? Nós estamos simplesmente,
Eu trabalho, eu vou para o colégio, eu vou para a faculdade, eu estudo, eu ganho meu dinheiro, eu vivo a minha vida, e nós não pensamos realmente no que vai acontecer, nós não pensamos realmente todos os dias sobre a volta de Cristo. E o que principalmente essa reflexão traz para nós é se nós estamos realmente esperando por Ele, nós realmente estamos trabalhando por Ele, nós realmente estamos adorando Ele de todo o nosso coração. Como a gente canta sempre aquela música, Maranata, hora vem Senhor Jesus. É assim que Ele quer que nós aguardemos a sua vinda. Amém?